E aí, tudo bem? Fala pessoal, boa noite. Acho que hoje tem um pessoal aí que emendou o feriado, né? Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Júnior. Pessoal, antes de eu começar a falar, a ideia hoje eu vou falar um pouco de uma maneira livre um pouco da rotina aí. Eu até não vou ficar falando de uma maneira muito estruturada aí simplesmente aí da maneira espontânea contar um pouco aí sobre as coisas que já aconteceram e um pouco da rotina no buy side, né? Boa noite, Luiz. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de começar? Quiserem comentar aí qual que é a ideia de vocês, né, no mercado, se já são analistas, querem ser, simplesmente interesse por esse assunto. Enfim, se quiserem fazendo pergunta aí, eu vou falando, o pessoal sempre é meio tímido. Não estavam abrindo os links do Instagram. Fala mais, Luiz, que eu não entendi. Fala, Luander, boa noite. Eu não entendi, os links do Instagram não estavam abrindo. Bom, vou deixar o Luiz responder aí, já vou começar a falar. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui de algumas passagens que eu tive no buy side, eu não vou citar o nome das casas. Boa noite, Júnior. Eu não vou citar o nome das casas, mas o buy side, como é que é a rotina, né, quando você é analista? Eu acho que assim, você tem casas, depende da casa que você trabalha, então eu vou contar um pouco da perspectiva, não teórica e que eu ouvi falar dos outros, mas os lugares que eu já passei. E o que acontece? O que você faz, né? Já falei várias vezes aqui, o analista buy side ele está ali para suportar o portfólio manager, que é quem toma as decisões aí, quem decide onde você vai colocar, onde você vai alocar os recursos, né? Num fundo de equity você tem alguns tipos diferentes de fundo de equities, né? Você tem fundos... Ah, tá bom. Não, só falar aqui, Luiz, eu esqueci de tirar do Desk Ready, obrigado por ter me avisado. Eu fiz um lançamento, eu abri para uma turma, tinha um número limitado de vagas, aí eu deixei o carrinho aberto, ficou aberto por 7 dias, agora eu estou entregando aí esse treinamento para essa primeira turma, que eu chamei de turma 0, e é isso. Então agora está fechado, não era para estar lá, tá? De qualquer forma, eu agradeço o teu interesse. Se quiser que eu entre em contato com você quando eventualmente tiver outra turma, que provavelmente vai ter, eu te aviso. Obrigado pelo interesse aí e perdão por ter deixado errado ali na bio do Instagram, tá? E manda aí, a gente bate papo, se quiser. Mas então, pessoal, tá lá que tá inscrições abertas, mas na verdade não tá. Mas enfim, o analista, então, boa noite, Enzo. Então, o analista, ele tá fazendo meu trabalho lá, então eu vou falar numa casa grande que eu já passei, né? Portfólio Manager, você chega lá e o que eu queria falar para vocês é que depende da casa, a pegada do buy side, ela é uma coisa que você tem muita responsabilidade. Eu tô falando um buy side sério, que realmente quer ganhar dinheiro, e não um buy side meio que eu digo, né? Meio banana, meio que fica só na defensiva ali para errar com a média ou acertar com a média e não tomar risco, né? Lembrando, o trabalho do gestor de dinheiro é ganhar dinheiro, e a definição de ganhar dinheiro é comparativamente a alguma coisa e nunca isolado, né? Então, você tem você tem tipos, e de novo, você tem um fundo de bolsa, que às vezes é comparado com o Ibovespa. Você tem um fundo long only, vamos dizer. Você tem um fundo long and short, que é comparado com a performance em relação ao CDI. Você tem um fundo long bias, que é uma outra lógica. Mas o fato é que se é comparado. Então, assim, se estão me pagando para eu ganhar do Ibovespa e eu pegar e comprar todas as carteiras que tem todas as empresas que compõem o Ibovespa e ficar rebalanceando, eu não estou fazendo meu trabalho. Eu estou querendo ganhar só taxa de administração e ficar ali no mais ou menos.
Fala, Cópio, boa noite. Se quiser fazer pergunta aí, tem meus pessoal aí que eu conheço começando a me seguir aqui. Então, voltando, pessoal, se tiverem pergunta aí, mas assim, então, quando você, assim, é um trabalho que tem, depende da casa, mas assim, ele se caracteriza, até se você comparar, sei lá, com muitos de vocês aí se interessam por IB e tal, você tem muita responsabilidade se você não tiver numa gestora banana aí que só fica querendo ganhar taxa de administração e não está tentando performar, mas você tem muita responsabilidade e pouca formalidade, né? Assim, depende da casa, mas você tem casas que você não vai ter que ficar fazendo uma apresentação toda formal e bonitinha. Deveria o conteúdo importar mais do que a forma, né? Se você pegar no sell side o visual, a aparência dos relatórios, até a aparência do modelo, ela é mais estruturadinha, mais bonitinha para mostrar para os outros. Ao passo que no buy side muitas vezes a coisa assim, eu estou aqui na minha mesa trabalhando, analisando uma empresa, e aí meu chefe, que às vezes tá o cara que está fazendo trading, ou ele está do outro lado da mesa, assim, né? Normalmente as gestoras, as pessoas ficam em trading desk, né? O nome usual é uma mesa de operações, né? Que é uma mesa comprida e você tem gente dos dois lados da mesa. Então eu tô aqui, às vezes tá o meu chefe na frente ou do lado, e aí ele tá olhando, leu alguma notícia, recebeu alguma coisa, tá ouvindo algum call, ou recebeu um relatório do buy side, do sell side, aí ele fala, vamos olhar essa empresa, tal. Aí você começa a olhar de uma maneira informal, aí depois você tem uma reunião de investimento, eventualmente uma vez por semana, ou uma reunião nessa gestora, no começo, na pandemia ali, a gente tem um morning call todo dia, e às vezes nessa ocasião aí que você escuta alguma notícia, ou algum outro buy side que você conhece te dá uma indicação, até porque ele tem o viés, às vezes já tem uma posição e ele quer que você também compre. De novo, não estamos falando aqui de manipulação de mercado nem nada, simplesmente o cara querer que você entre no jogo também. Obviamente que ele vai querer entrar primeiro no papel, mas a coisa nasce às vezes de uma maneira meio espontânea. E aí normalmente você tem um combinado, você fala assim, na reunião de semana que vem, cara, apresenta aí o case de, sei lá, de Vamos. E muitas vezes tem lugares que provavelmente o processo de investimento tudo é mais formalizado. Eu particularmente sou favorável a você ter a coisa mais estruturada. Não é formalismo e coisa de forma em detrimento do conteúdo. Mas eu acho que o nível de estruturação, na forma de escrever, na forma de se expressar e apresentar uma tese, é importante. Mas varia. Você tem lugares que o pessoal é super informal, o cara tá aqui, é tipo um bate-bola. O cara tá aqui, pega aí, passa pra cá. É uma coisa mais espontânea. Uma mesa de operações de uma gestora às vezes tem essa atmosfera um pouco. Inclusive essa é uma das razões pelas quais eu acredito que seja, em alguns casos, importante você trabalhar junto e não ficar longe de home office, né? Aí depende do estilo. Uma gestora que eu trabalhei até, assim, o pessoal do time macro, eles ficavam na pandemia muitos de casa, mas com a caixinha ligada, né? Vamos dizer, com viva voz ligado o tempo todo se falando, porque isso é uma outra coisa interessante no mercado, que obviamente que a coisa está cada vez mais eletrônica, mas quando você está no ambiente, numa gestora, essa gestora que eu trabalhava, ela tinha uma mesa que ficava o time de equities, uma trading desk que ficava o time de equities, do outro lado tinha o time de gestão, o time macro. Você, aí sei lá, é um dia que vai sair uma decisão importante de política monetária, você meio que escuta o mercado quase, né? Você vê que tem alguma coisa rolando, um dia que o mercado está mais tenso e tal, isso daí eu acredito que seja importante. Então o analista, embora ele tenha que ficar às vezes muito concentrado fazendo o modelo e ficar focado no mundinho dele, na planilha dele, eu acredito que seja importante, que tem um aspecto importante aí você também tá conectado com o que está acontecendo no mercado. Teve uma época passado não tão, mais ou menos recente, que eu estava na gestora e aí eu era analista, e aí de repente eu tive que assumir o trading porque o garoto que era trader saiu, e aí é uma coisa que eu achava que eu nem estava mais afim de fazer isso, mas eu estava gostando. Por quê? Porque no trading e quando você é portfólio manager também, você fica com um nível de conexão com o mercado que você vê o que está acontecendo, né? Uma coisa é você ficar o dia inteiro
na planilha ali, mergulhado nos números, etc. Outra coisa é você ver que essa ação que você está modelando, você está vendo na tela, está vendo o que está acontecendo. Quando você está operando, ainda que você esteja somente executando ordens que o seu portfólio manager te dá, porque às vezes você não é trader, né? Trader é o cara que toma a decisão. Às vezes você é um broker interno, às vezes o teu chefe fala, compra tanto a tanto, entendeu? Você executa a ordem ali no sistema eletrônico, ou falando no Bloomberg, né? O Bloomberg tem uma coisa que chama IB, que é o Instant Bloomberg, que é normalmente, quando você está numa gestora, você não fica ali não manda ordem por WhatsApp, às vezes você até fala com o cara da corretora com o WhatsApp, mas ele fala, fala ali no Bloomberg. Aí você fala, compra tantas ações de tal ticker a tanto, até tal preço. Quando você faz isso, você tem, eu pelo menos eu sinto um nível de conexão maior com o mercado. E aí o desafio é você manter a concentração ali no teu trabalho quando você é um analista fundamentalista, mas você também está ligado no mercado, entendeu? Senão você mora num mundo virtual, assim. Eu acho importante. Inclusive a escola clássica dessa casa que eu trabalhava, ela tinha... O cara começava fazendo trading, fazendo gerencial. Já falo para vocês mais ou menos o que é o gerencial. E depois ele ia para ser analista. Essa casa foi pioneira nos fundos long and short. No Brasil, acho que foi a primeira, talvez, casa independente que fazia long and short. Eu tinha um amigo meu, bem amigo, que fez faculdade comigo, tudo, ficou lá 20 anos como sócio. E assim, e aí tinha o fundo long and short, aí você tem que fazer o controle do fundo também, que é outra coisa que parece meio operacional, é meio maçante às vezes, mas super importante. Quando você trada, você está operando, e você vai lá e você parte de uma posição que você tinha numa determinada ação, você tinha 10 mil ações de tal, sei lá, da Simpar, do grupo Simpar, ou da Lojas Renner, você tinha 10 mil ações. Aí ao longo do dia você comprou, vendeu, e aí você terminou com 12 mil ações no final do dia. É muito importante para o cara que é o portfólio manager ou o trader ter o número na cabeça dele. Isso é uma coisa que parece muito difícil, mas quando você está num nível de tensão ali operando e tal, você fica muito concentrado, você não tem tempo de ficar viajando, pensando em outra coisa, está focado. E até para vocês pensarem no perfil de vocês aí, né? Eu, pelo menos, quando eu fazia isso, eu saía com uma satisfação muito maior do escritório do que quando eu só estava analisando a empresa. Porque você está fazendo um negócio meio que... Você está na porrada ali e você está concentrado. E quando você faz uma coisa concentrado que te obriga a ficar concentrado porque o risco é alto, você sai daquela situação, às vezes, muito aliviado, né? Tranquilo, porque você estava na guerra, entendeu? Meio, né, exagerado falar, mas tem dia de mercado que você fica num nível de atenção e de tensão que se você fizer isso de maneira concentrada e gerenciar bem seu estresse, você vai sair de lá bem. Mas o fato é que é isso. Eu queria falar que às vezes você está numa gestora no buy side, você faz o trading também. E o controle, né, a parte de gerencial, assim, é você controlar as posições. Porque eu vou dar um exemplo. E aí eu volto para outros elementos do buy side, né, para o dia a dia do analista. Mas assim, quando você está fazendo gerencial, você está operando, e você tem que controlar um fundo long and short, por exemplo, o que você faz? De uma maneira muito simplificada, né? Uma das coisas que você faz várias coisinhas, mas você opera valor relativo, por isso que o fundo chama long and short, que você tem posições que você está comprado e posições que você está vendido. Então o que você faz? Um fundo long and short, você tem umas dinâmicas do retorno sobre o caixa, etc., que é melhor eu mostrar para vocês uma hora numa planilha, numa live no YouTube. Mas assim, só tô vendo aqui quem tá live, quem tá ao vivo, quem tá aqui na live. Aí o que acontece? Você tá na gestora e aí você... Como é que é um fundo long and short? Basicamente, eu pego e eu fico nessa gestora que eu trabalhava, tá? Eu tenho é que eu não tenho agora de cabeça quanto tá o índice, mas vamos dizer que o Bovespa esteja 100 mil reais, 100 mil pontos. O fato é, eu vendo, se eu tenho um fundo que tem 1 bilhão, por exemplo, eu vou vender, isso é uma das opções, você pode fazer outras coisas, mas assim, usualmente eu vou vender 1 bilhão de índices futuros, eu vou vender 1 bilhão de índices futuros. O índice Bovespa, ele é composto, ele tem uma carteira teórica, ele tem uma carteira, ele divulga todo dia de manhã, porque isso muda dia a dia,
tem às vezes empresa que entra, empresa que sai, empresa que paga os dividendos, tem ajustes, mas basicamente o índice Bovespa ele tem uma quantidade teórica de cada tipo de ação que compõe o índice Bovespa. Se eu vendo 1000 contratos futuros, 1000 é uma quantidade absurda, mas enfim, se eu vendo 1000 contratos futuros de índice Bovespa, eu estou exposto, eu estou short. Se a bolsa subir, eu me estrepo, se a bolsa cair, eu ganho dinheiro. Então eu estou exposto no short, eu ganho, se eu estou short, eu vendi contratos de índice futuro, eu estou vendido. Se o mercado cair, eu ganho dinheiro. Mas um fundo long and short, ele é long and short. Então o que seria uma maneira de raciocinar? Eu vendo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Imagina que tem 3 papéis, Petro, Vale e Itaú, tá? E eu vendi o índice. Se eu vendi o índice, eu fiquei sinteticamente vendido em 3 papéis. É a mesma coisa que eu ter feito uma posição short, eu ter vendido Itaú, Vale, Petro e Itaú. O que eu faço para ficar neutro? Eu compro ação. Então eu vendi um índice, na mesma quantidade que eu faço um cálculo, eu compro a ação. Se eu comprei, eu fiquei zerado, eu fiquei neutralizado, porque eu estou vendido no índice e comprado no papel físico. Eu estou neutro. Eu estou sendo um bananão, né? Eu não estou tomando risco. A partir dessa posição, só que o índice Bovespa tem uma ordem de grandeza, sei lá, de 100 ações, eu passo a falar, olha, Vale, eu vou ficar overweight. O que quer dizer? Eu tô 10 ações shorts, eu tô dando um exemplo de qualquer número, tá? Eu tô 10, desse portfólio todo que eu tenho, eu tô 100 mil reais short em Vale. E aí eu tô long em Vale, 100 mil reais, que eu comprei a mesma quantidade de ações. Aí eu tomo uma decisão, eu acho que Vale vai cair, vai performar pior que o índice. O que eu faço? Às vezes, ao invés de eu ficar com 100 e 100, eu vou ficar com 100 mil reais short e só 90 comprado na ação. Então, através dessa posição, eu estou exposto, e se a Vale performar pior do que o índice, eu ganhei dinheiro. E aí, para cada ação da bolsa, eu vou fazendo um par. Vou fazendo pares, e para isso o ideal é eu ter um time de analistas que cubra, no exemplo do fundo long and short, né? Eu tenho um time de analistas que cubra todo esse universo de papéis que estão no índice, e aí eu vou tomando decisões. Esse papel eu fico long ou short em relação ao índice. Isso é uma das coisas que o fundo long and short faz. Só que o fundo também pode fazer um par, né? Eu posso fazer um par de... sei lá, Renner contra a Soma. Comprar a Soma e vender Renner. Porque normalmente... E aí, qual que é o ponto? Aí eu estou fazendo uma estratégia de valor relativo, relative value trading. Não importa se a bolsa inteira desabar. O que importa é se eu estou short em Renner e long em Soma, se ao longo do período de investimento que eu fizer, a Renner cair mais do que a Soma cair. Então as duas podem cair. Aqui está a Renner, aqui está a Soma. Eu estou com posição long Soma e short Renner. Se as duas caírem e a Soma cair menos, eu ganho dinheiro. Isso é uma estratégia de relative value, que também é uma estratégia que faz parte de um fundo long and short. Então, assim, e quando você está fazendo esse controle no dia a dia, cada trading que você fez, você tem que colocar na planilha, etc., você começa a conectar muito mais. E aí que, juntando esse conhecimento de trading, e não só o conhecimento teórico, mas a experiência de tomar risco, você passa a virar um portfólio manager, entendeu? Você passa... Eu acho que isso é um elemento importantíssimo, assim. Você ter a parte de entender as empresas, e aí quando você tem o seu analista, você fala, pô, mas deixa eu ver aqui por que você chegou à conclusão que eu teve que comprar a Soma e vender Renner. E aí o analista vai te mostrar e você pega ele rapidinho, se ele estiver te enrolando, você vai questionar as premissas dele. Se você nunca foi analista, você não vai conseguir. Então, assim, é igual a analogia que eu já fiz aqui, que eu já respondi. Você acha que já vale a pena começar como generalista? Eu, particularmente, acho que não. Se você for um gestor de equities. Por quê? Porque eu já falei, eu já fiz alguns conteúdos sobre, e tem até uns cortes meus aí no Instagram, que eu falo que eu acredito que você tem uma vantagem competitiva, eventualmente, se você for especialista, porque você vai saber, quando tiver acontecendo um movimento macro, que derrubar uma ação que você tem, você vai conseguir enxergar aí melhor e vai entender que a ação está caindo de maneira injustificada. E isso acontece quando você convive muito e você fez muita conta. Não é o target, você cobrir uma empresa e ter um preço-alvo para ela, fazer um valuation. É o exercício de você estar no dia a dia com o modelo,
que vai te permitir ter essa visão e até no nível intuitivo você vai perceber e vai comprar aquela ação. Mas é uma intuição. Tem um livro que é um cara até que é meu xará lá, acho que é, esqueci, alguma coisa Gunther, Max Gunther, eu acho. Ele é um cara que tem um livro chamado Os Axiomas de Zurich aí. Eu nem sei se hoje a galera tá lendo, mas antigamente era um livro importante aí no mercado, um livrinho pequeno. E uma das coisas que o autor fala é assim, um dos axiomas só confie em coisas na sua intuição que puder ser explicada. Então assim, qual que é o ponto? Eu tive uma intuição que eu vou comprar essa ação porque ela tá caindo. Faz sentido você ter essa intuição? Pô, se eu sou um analista que eu cubro aquela empresa há anos, eu já tenho quase que na minha cabeça o modelo, entendeu? E aí eu vou capitalizar em cima de algum movimento brusco de mercado, seja na alta ou na baixa. Essas horas que o mercado fica desarbitrado, que o mercado deixa de ser eficiente, que a hipótese do mercado eficiente não funciona, é essa hora que você vai ganhar dinheiro. Então assim, eu sou super favorável a você começar como um especialista, e quando você vira o portfólio manager, você entende o que você está fazendo, você já foi analista, né? E aí a analogia que eu fiz com o MMA lá, não existe... Eu sou lutador de jiu-jitsu, assim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 20 anos, aliás, e eu falo pra vocês, todos os lutadores, eu não sou grande fã, hoje em dia eu não assisto muito MMA, mas não existe o cara começar a fazer MMA, só se ele quiser ir na academia pra perder peso, entendeu? O cara tem que fazer uma luta e depois ele fica bom no resto. Você tem que ter uma base. E para mim, o portfólio manager de equities faz muito sentido que ele já tenha sido um analista especialista em algum setor e depois mais abrangente, entendeu? É isso que eu acho. Agora deixa eu dar uma olhada só nas perguntas de vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olá. Os links do... Não, beleza. Boa noite, Enzo. Já tinha dado boa noite. É comum no Salsai o Martins Flores. Deixa eu só ver o teu nome. Vinícius está perguntando se é comum no Salsai de um analista-chefe do setor ser muito especialista no setor. Totalmente comum. Ter doutorado na área ou afins, percebi que é comum nos relatórios do... O que é isso? Morgan Stanley, Estados Unidos? Então, eu vou te falar o que eu acho, Martins. O que acontece? Infelizmente, no Brasil, historicamente, é um mercado de voo de galinha, né? É um negócio que sempre vem o salvador da pátria, agora vai, e aí bomba e depois explode, porque era uma mentira. Infelizmente, a gente vê isso no nosso país. Se você pegar... Por que eu tô falando isso? Porque no mercado americano, durante muito tempo, deve ter sido fazer sentido para um cara... Porque o cara que é um analista bom, você tem os analistas bons, rapidinhos, que fizeram o CFA com 19 anos, e não sei o que lá, e faz conta rápido, ligadinho, assim que anda na Faria Lima. Talvez muitos de vocês, com esse perfil, talvez, né, de jovem e tal. Só que, cara, se você ficar fazendo isso agora, começar, porque realmente você quer ser analista e tal, você tem o prazer nessa atividade. Obviamente você está indo atrás de grana também, mas é uma atividade prazerosa, prazerosa, né? Desafiante intelectualmente. E você ficar dos 20 anos até os 60, até os 50 anos como analista, 60 deixa o cara descansar, mas enfim, pode ser. Você vai ficar muito bom, e aí você vai fazer aquela atividade por muito tempo, você vai ter cabelo branco, você vai ser muito bom. E no Brasil é mais difícil isso acontecer. Você tem uma dinâmica que às vezes o mercado tá ótimo, o nego tá bombando, ganha dinheiro, aí o cara pega e vai embora, entendeu? Eu já vi várias vezes esse ciclo acontecer. Você olhava lá nos relatórios do Credit Suisse, antigamente, que o research deles era talvez até mais renomado que hoje, bem mais até. Não tinha BTG, na época que o Pactual foi vendido, tal, antes de voltar a BTG e BBA, enfim. E aí você pegava os relatórios do Credit Suisse, tinha análises super sêniores ali, um time super bom. Aí você olhou, sei lá, 3 anos depois, você olha, não tinha mais nenhum daqueles, entendeu? Juniorizou os times. E aí você tem essa dinâmica de ter pessoas da IBM, usualmente, né, mais comum, IBMEC, INSPER, GV, Poli, ITA, e aí você tem menos pessoas com um perfil mais heterogêneo, que vieram de outros setores. Por que eu estou falando isso? Você pega nos Estados Unidos, eu não sei se você falou MS Morgan Stanley, mas acredito que sim,
E, cara, lá você tem um cara que é super especialista num setor lá, era, sei lá, trabalha com biotech, biotecnologia, e aí ele vai cobrir esse setor e ele é treinado, aí ele faz, ó, se estivesse no Brasil aqui, ele ia treinar comigo, é um cara que entende muito do setor e aprender finanças e aprender a modelar. Acabou. Ele, eventualmente, ele vai ter um edge, ele vai ter uma vantagem competitiva porque ele entende muito daquele setor. Setor de descoberta de novas drogas, etc. Não é um analista que fez INSPER que vai ficar lendo... Eu não tô criticando, tá? É só um outro formato, é um formato que é saudável. Você tem um time, às vezes, que é um cara que veio de finanças, aí estudou um setor. Você tem um cara que entende muito de um setor, porque trabalhava no setor, ou fez um PhD no setor, e vai cobrir aquele setor. Então, assim, eu acho que faz sentido ser especialista. Setor elétrico. Eu já... eu tive um nível de curva até de aprendizado rápida, porque eu trabalhei com o Edu, e eu poderia escolher e apostar minha carreira em ficar na lista do setor elétrico. É um setor que é super importante, não vai deixar de existir, super desafiador, e falta mão de obra, na verdade. Não sei se agora estão contratando, mas falta mão de obra. Cara muito bom nisso aqui. Só que assim, eu particularmente não tenho esse perfil, não quero ficar minha vida inteira cobrindo o mesmo tipo de empresa, isso é uma opção minha. Então assim, se é comum o cara ser especialista, ou deveria ser, entendeu? Porque o cara ele vai acumulando conhecimento, não só da empresa, do setor, do network que ele faz, de entender o que realmente mexe com o preço da ação. Assim, cara, é usual que se tiver duas pessoas inteligentes estudando um assunto e acompanhando de perto, deveria, talvez, o cara que está mais focado olhando uma coisa só, que ele entenda melhor daquilo, que ele consiga agir melhor em relação àquele assunto, né? Então, assim, o sell side usualmente é um cara que é mais especialista do que o buy side. O buy side, às vezes, depende da casa, é mais comum o analista ser generalista no buy side. Agora o Enzo. Fala um pouco mais, Enzo, mas o Enzo perguntou se quando o gestor zera a posição dele em bolsa, se dificulta o trabalho do analista. Assim, se ele zera a posição em bolsa, se influencia muito no trabalho rotina do analista. Cara, até fazendo uma analogia com a IB aqui, eu gosto de ficar fazendo comparação. A IB... Não, se ele zerar a bolsa, aí é um problema, né? Porque aí se ele zerar a bolsa, é que ele acha que a bolsa tá no preço certo. Se ele acha que a bolsa tá cara, ele sempre vai ter procurar coisa para vender, e na ponta é raro, assim, né? O cara, mas a alocação, o exposure dele em bolsa, ele pode estar zerado, mas ele tá operando valor relativo entre as coisas. Então, assim, eu acho que o analista de equities tem horas que ele talvez trabalhe mais, né? E tenha mais coisa, mais research para fazer, mas não é igual um IB que não tem deal, não tá tendo deal flow, o cara fica parado, não tem o que fazer, né? Eu acho que o analista de equities ele fica mais, ele sempre tem trabalho para fazer, tá estudando, entendendo as empresas. Elabora um pouquinho mais a pergunta, se puder, tá? Mas assim, quem seta a demanda do analista é o portfólio manager muitas vezes. E você tem casas que o analista, que o portfólio manager, por já ter sido analista e pela escola que é a casa, você tem mais liberdade para fazer um research profundo. Eu vou ficar evitando aqui falando nomes, mas tem uma gestora super conhecida, está super bem sucedida, que alguns amigos já trabalharam, não é um lugar que eu já trabalhei. Lá, os analistas olham, sei lá, 7 empresas cada um. É muito pouca empresa e eles têm um nível de profundidade absurda. Eu tenho um amigo que trabalhava nessa gestora e é uma época acho que ele estava cobrindo, ele é um dos caras que mais entende de Localiza, esse meu amigo, e aí ele foi para os Estados Unidos visitar a Hertz, que é uma locadora, ou a Avis, eu não lembro agora, porque ele tinha uma hipótese sobre uma vantagem competitiva da Localiza, que de fato ela tinha e deve ter ainda, mas talvez tenha diminuído porque agora tem a Movida, que a Localiza, parte importantíssima da vantagem competitiva dela provém do fato de ela ter a rede de seminovos, que aí ela consegue não só vender a frota a um bom preço,
porque ela tem uma rede de distribuição de loja, então ela compra, sei lá, 100 mil carros no ano. Hoje eu acho que é mais que isso, talvez seja o dobro, sei lá, mas ela compra mais de 100 mil carros por ano, e aí ela tem que vender todo ano, um ano e meio depois ela tem que girar essa frota, e é importantíssimo ela vender bem essa frota, né? Porque se ela pegar e vender no atacado, vamos dizer, lotes de carros, ela vai fritar os carros e o retorno dela vai pro beleléu. E para fazer isso ela tem a rede de seminovos, e essa rede de seminovos também dá uma capilaridade para ela, que dá uma inteligência de ela sentir como é que está o mercado de seminovos e raquetar e acelerar a venda quando está um preço bom e meio que segurar. Então ela consegue fazer isso. E aí esse meu amigo, ele achava que realmente ela tinha uma puta vantagem competitiva. E às vezes o cara começou a olhar isso porque a empresa falou que tem essa vantagem competitiva. Aí ele pegou, foi para os Estados Unidos visitar a operação de outra empresa lá e descobriu que realmente a Localiza era a melhor do mundo nisso, ou era uma das melhores, enfim. Então assim, é uma casa que o cara consegue trabalhar muito focado, porque ele cobria 7 empresas no nível de profundidade. Você tem empresa que você vai pegar, você vai conseguir vai trabalhar numa gestora, que o portfólio manager é um cara do giro louco, entendeu? Fica comprando e vendendo lá da cabeça dele, que isso existe. E aí você não vai conseguir trabalhar, você vai estar começando a olhar uma empresa, ele vai ouvir um bizu e vai querer falar para você pesquisar. Então assim, varia no tipo de empresa que você tá, entendeu, Enzo? Assim, quanto influencia o seu trabalho. Depende do estilo da gestora que você tá. Então você deveria ter uma meta de eu quero trabalhar na Dynamo, que os caras são geniais, super focados e tal. Eu quero trabalhar no cara do giro louco. Você tem que entender que tem essas diferenças, entendeu? Giro louco aqui é uma expressão que eu inventei agora na minha cabeça. Antônio Machado. Fala, Marcelão, cara. Fomos vice-campeões do Bofa Challenge, que analisamos LVMH. Valeu pelas dicas das lives. Pô, top. Obrigado, cara. Se de alguma maneira eu conseguir te agregar aqui no conteúdo de Instagram, muito bom. É exato, Júnior. Neutro sem risco, né? Usualmente sem risco, né? Obrigado, Antônio. Eu tô feliz, cara. Que legal, que legal. Espero ter agregado de fato de alguma forma. Lucas Xavier. Fala, Marcelo. Faz sentido um long short de ON contra PEN? Sim, às vezes tem, né? Se você acha que normalmente, usualmente, nem sempre essa dinâmica é verdadeira, mas assim, você tem um motivo para a ON estar custando mais caro que a PN, basicamente. A ON tem direito a voto, então ela deveria embutir o prêmio de controle, né? Porque quando você tem uma ação ordinária no Brasil, ela é uma ação que além de ter o benefício econômico de você ter um pedaço daquela empresa e dos dividendos que ela eventualmente pagar, você tem o benefício de, se você tiver uma quantidade grande de ONs, é uma ação que te permite mandar na empresa. O nome disso é prêmio de controle. A PN, só que você tem casos que a ON é muito pouco líquida, não sei se hoje, tá, mas assim, historicamente, você já teve casos que a ON tem baixa liquidez, por exemplo. Você tem o dono do banco lá e todas as ações estão com o dono, estão com o Pedro Moreira Salles, lá, dono do Unibanco antigamente. Essa empresa ela deveria valer mais pelo prêmio de controle, só que ela não negocia, então ela vai ter um desconto de liquidez. Então, eventualmente, a PN pode custar mais cara que a ON. O fato é, se você entender o motivo pelo qual uma PN está com uma disparidade de preço em relação ao NPN, você obviamente pode fazer um long and short, só que você tem que ter uma opinião. Por que esse valor vai convergir para a posição que eu montei, né? Então, assim, com certeza, super padrão fazer isso. Júnior, deixa eu ver. Júnior Souza. Sou gerente de relacionamento de banco, quero mudar para analista. Entrei por oportunidades ao sair da faculdade. Acredita que faz sentido a migração? Cara, eu acho que todo mundo que quer. Minha pegada aqui é até um pouco viesada, porque assim, vamos lá. De alguma forma, né? Vocês sabem que eu já falei, eu vou dar até uma palhinha para vocês aqui, né? Eu não tá aberto, no momento eu não tô vendendo nada, mas eu já abri uma turma aí para um programa de formação que eu criei e que ele está em desenvolvimento e eu estou entregando aí para a primeira turma. E então logo eu tenho um viés de falar que ser analista é a melhor coisa do mundo e é fácil e é para todo mundo, né? Que aí eu vou vender para todo mundo, né? Se eu quiser vender alguma coisa.
Só que eu acho que vocês já perceberam, talvez, que a minha pegada não é essa, porque eu estou treinando aqui pessoas que querem trabalhar de fato em gestoras, embora o meu conteúdo possa agregar para pessoa física que queira operar o próprio dinheiro e tal, mas é um nível de profundidade que é honesto, ele não é um nível de profundidade que eu vou contar uma história da carochinha, dizer que você vai fazer um modelo com 3 linhas e vai aprender a ganhar dinheiro e se aposentar. Por que eu estou falando isso? Porque, dito isso, eu quero que o meu mercado seja grande, né, de analistas, de pessoas querendo ser analistas. Só que existe uma realidade de que o mercado no Brasil é menor do que o americano, etc. Mas ainda assim, então assim, analista é para quem quer ser analista e não vai deixar de querer ser analista porque o mercado, porque eventualmente está ruim o mercado agora, transitoriamente, né? Acho que o Brasil, vamos manter a fé aí, né, e trabalhar para isso. Mas pô, o mercado do Brasil, quando volta, a oportunidade é muito boa, né? Os Faria Limers aí começam a andar de patinete sorridentes. E por que eu tô falando tudo isso, Júnior? Parece que eu desfoquei da resposta, porque eu acho assim, claro que dá, mas eu tô numa pegada aí de querer formar analistas e vamos ver onde isso vai dar, no sentido de formar muita gente boa e aí fazer essa migração. E eu acredito, eu acho justo, eu acho bom para o mercado que você tenha perfis diversos. Assim, se é gerente de relacionamento de banco, eu tenho, na minha turma atual, eu acho que eu tenho 3 pessoas que são agentes autônomos ou de alguma maneira trabalham ou em banco ou na XP, etc. E querem fazer essa migração, estão tentando fazer. Eu tenho um aluno aí, uma pessoa que me pediu, e aí eu dei mentoria, super estudioso, também é de relacionamento. Então, assim, eu acho que faz sentido e tem muita gente, porque às vezes você entrou e você não tem perfil comercial, área comercial. Se você parar para pensar, todo o mercado, até no Elon Musk, até na SpaceX, cara, quem é o cara mais importante? O cara que traz o cliente, né? O cara que vendeu o foguete lá pro governo americano. Mas não é todo mundo que tem perfil comercialzão, assim, né? E eu tô fazendo uma comparação esdrúxula, porque você está falando de atender pessoa física, eventualmente. Mas você está vendendo um produto que você não acredita, você não tem esse perfil de... Sério, assim, eu não tô falando de você. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que falam, cara, eu não quero fazer isso, ficar enganando os outros, entendeu? Ficar vendendo produto, como é que é? COI, sei lá o quê. Então, assim, é o perfil da pessoa, e às vezes você tem um perfil mais analítico, eu acho que você tem que estudar e se qualificar para isso e entrar. Você não me falou sua idade, eu acho que se você tiver 50 anos ainda dá, só que é mais difícil, entendeu? Você vai ter que convencer a galera, mas sem dúvida, o movimento faz sentido para mim, tá? Eu não quero mais um mercado que seja tão homogêneo, e o que determina se o cara vai ser um bom analista com 30 anos é se ele começou a trabalhar na Goldman Sachs com 17, entendeu? Embora isso seja um elemento da realidade, mas eu acho que dá para mudar isso, entendeu? Felipe, fala, Marcelo, estou em crédito e tenho interesse em mudar para Research. Qual seria um caminho para fazer o network se mostrar para uma possível vaga interna? Tá, Itaú BBA. Você está em crédito, né? Você já está numa área, de certa maneira, analítica. Só um segundo, só ver aqui. Tenho o hábito de ver, ó. Fala, pessoal. Então, qual seria o caminho para você fazer o network? Eu não sei se... Eu imagino que o banco tem alguma espécie de mobilidade interna, né? Eu imagino, acho que é natural. Eu, quando eu fui estagiário no Itaú, tinha um programa de realocação interna. Quando eu estava no Unibanco, tinha. Então, às vezes, hoje em dia, provavelmente deve ter aí. E assim, é falar com a galera, entendeu? Olhar, mapear quem são as gestoras. Primeiro entender, né? O que é equity... Sell side, buy side, qual perfil, eu acho que, pô, se hoje alguém estiver fora do mercado, eu acho que tem que ser um pouco agnóstico no sentido de tá aberto a vagas de sell side e buy side, mas a verdade é que você tem gente que tem um perfil muito mais para buy side do que sell side e vice-versa, entendeu? Eu não acho que tem que se prender a isso, mas acho que tem que olhar, mapear e ver aí se tem oportunidade interna e gente de fora, entendeu? E falando com a galera. Você já está trabalhando, né, em crédito, você já se formou, né? E ficar de olho nas vagas, né? Tem alguns mailings, eu tenho recebido, acho aquele mailing da Poli, né? Tem umas vagas, tem vagas que são júniores, e monitorar as vagas. O que eu faria idealmente?
onde eu quero trabalhar, qual que é o sonho, qual que é o plano A, plano B, plano C, sei lá. E aí você monitorar e quando você souber que tem vaga de alguma forma, ou pelo LinkedIn, ou porque você recebeu, você vai no pescoço, se conhecer o dono, fala com o dono. E no dia a dia eu acho que você tem que ter uma abordagem mais ou menos recorrente, de estar sempre batendo na porta falando, e aí, como é que tá? Tem vaga, não tem vaga? Porque uma hora, se você... Mas primeiro se qualifique, né? Você já deve ter uma qualificação, mas eu digo, para quem não tem, procure ficar melhor que você puder para não comer mosca e na hora que você conseguir uma entrevista não perder essa oportunidade, né? Porque não é uma coisa que tem todo dia, 10 por dia, né? Então é bom quando o cavalo montado, selado passar, você montar nele. Então acho que assim, o tempo inteiro se qualifica, definir o foco, senão, como diz, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. E aí tá sempre procurando melhorar e entender que, puta, que saco, tá demorando para aparecer vaga, tá bom, mas você tem uma oportunidade enorme de estar cada vez melhor. E para isso você tem que saber para onde você está indo e qual qualificação que você vai buscar. Então você tem que estar se qualificando, tá monitorando as vagas e tá num trabalho de... Cara, eu sempre falo, acho que você tem que ser meio que stalker no sentido de... É melhor você correr o risco de ser um cara que o outro cara vai falar, meu, que pentelho, o cara não para de me ligar, do que você ser um cara que só manda o currículo ali ou aperta o botão aplicar automaticamente no LinkedIn e não liga pro cara. No passado, quando eu estava procurando, queria mudar para lugar melhor, eu lembro que uma vez eu fui em algumas entrevistas, porque simplesmente eu vi ali quem conhecia, acho que antes até de ter LinkedIn, faz bastante tempo. E aí eu descobri quem era o cara que estava contratando, sei lá, eu lembro que uma vez eu li no jornal que o Citi estava montando uma corretora no Brasil de novo, estava contratando um monte de gente, cara, eu descobri quem era o cara que estava contratando, que na época era o Beto Rocha, que eu acho que ele ainda está lá, se bobear. E, cara, o cara me chamou pra conversar. Na verdade, eu acho que era o Deutsche Bank, eu acho, depois ele foi pro Citi. O cara me chamou pra conversar e não tinha vaga. E eu percebi esse dia que as pessoas te chamam pra conversar. Às vezes, quem é bom, quem é ligadão com o dedo na tomada e quer ganhar o jogo, você não entrevista a gente só quando você tá precisando. Você tá o tempo inteiro ali mapeando quem é bom. E na hora que você perdeu alguém bom, ou você abriu uma cadeira nova pra você contratar, você vai ligar pro cara, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma pegada mais agressiva e não muito só ficar ali apertando o botão e mandando o currículo, entendeu? Eu acho que é um caminho, entendeu? O caminho é esse que eu te indico. Enzo, entendeu? Sem mais perguntas. Turma, mais perguntas? Senão eu vou pensar aqui, vou falar um pouquinho mais do buy-side, mas assim, eu queria dar um pouco dessa interface do buy-side Opa, peraí. Ana, pessoa? Então, alguma pergunta? Pessoal? Mas eu quis dar um pouco para vocês dessa interface aí dos dois, do buy-side com o sell-side, do buy-side com o portfólio manager, com o trading, essa perspectiva. E no dia a dia do analista é isso, é uma coisa assim, ele tem normalmente um setor de cobertura e ele é determinado umas empresas que ele tem que cobrir, mas não é fechado, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estava numa outra gestora menor recentemente, eu estava comecei a cobrir a Ambipar, que é uma empresa que no sell-side estava uma empresa dá para dizer que é uma empresa de resíduos, né, opera na economia de uma série de coisas, mas basicamente, vamos dizer, reciclagem, tratamento de resíduo e atendimento a acidentes aí, de derramamento de produtos químicos nas estradas e coisa e tal. E aí, eu comecei a cobrir a Ambipar. Fui visitar a empresa, fiz a cobertura, falei com o sell-side, falei com os acionistas, comecei a cobrir a Ambipar, depois eu comecei a cobrir Redditor, depois Rapvida, depois empresas de setor de saúde, depois comecei a cobrir varejo de vestuário. Então, assim, dependendo da gestora, né? Se a gestora é uma gestora menor, tinha menos analista, então é isso, assim, você vai naturalmente, você vai expandindo seu universo de cobertura. E tem lugares que não, que você vai ficar 10 anos cobrindo as mesmas empresas no nível cada vez maior de profundidade. Então, assim, o dia a dia é isso. E aí, sobre o dia a dia, de que você faz no dia a dia? É começar a cobertura, entender a empresa, fazer o case, apresentar a tese. Aí depois tem que monitorar essa tese, né?
preço veio para o preço que eu achava, tá caro a ação, vamos sair dessa posição, vamos vender. E aí no dia a dia é isso, é consumo meio que reativo, né, de ler os relatórios de research das empresas que você cobre e de ir nos eventos dos brokers, etc. Mas isso tudo é o feijão com arroz, é um negócio que é o básico, não é aqui que você vai fazer diferença. Você tem que fazer o tal do research proprietário, que é onde você vai atrás das informações que não é todo mundo que está vendo, né? É assim, basicamente é isso. Se vocês não tiverem perguntas... Então, pergunta de novo, Júnior, por favor, mas assim, já de bate pronto, o Júnior falou, carga horária do analista sell-side é longa ou é periódica? Sim, a carga horária é braba, entendeu? Pra você ter uma ideia, assustando o pessoal aí, mas ter uma ideia, alguns buy-sides em off chamam o sell-side de hell-side, né? Porque é bastante trabalho, entendeu? É um negócio pegado, assim, é um negócio de... Não faz sentido você chegar às 8 no escritório e ir embora às 7 da tarde, entendeu? A galera, eu quando era sell-side no HSBC, eu chegava às 7 da manhã e ia embora às 10 da noite quase todo dia. Mas eu acho que talvez hoje em dia a pegada esteja um pouco mais tranquila, mas é um negócio de bastante trabalho, entendeu? E conforme eu disse, não adianta você trabalhar 14 horas por dia e morrer, né? Ou ficar num nível de estresse que você não consegue pensar, porque você está num trabalho de pensamento e de tomada de decisão e não de carregar tijolo, né? Mas, para você chegar no pensamento e entender o que está rolando e tiver uma visão clara, você também tem que trabalhar bastante, analisar bastante coisa, né? É um trabalho que, às vezes, ele é puxado, entendeu? A boa notícia é que, às vezes, em 3 anos você se aposenta, né? Pro básico, né? Se aposentar em 3 anos é meio viagem, mas não é impossível. Você, depois de 3 anos, você já está num nível financeiro muito melhor do que você estava quando você entrou. Uma coisa que numa empresa nunca vai acontecer. Entendeu? Mas eu acho que o drive não pode ser só dinheiro. Você tem que realmente gostar da atividade, tal, estudar e ficar um bom analista. E tem muita gente aí que não é... Eu já falei, né? Eu não acho bem treinado. E é isso. E aí, turma? Tem algum tema aí, alguma pergunta que vocês tenham em relação ao buy-side, a como é que é a rotina numa gestora, como é que é o trabalho do analista, que recursos você tem para fazer seu trabalho, como é a remuneração, etc. Então acho que a live de hoje foi mais curtinha, só 50 minutos aqui, turma. É isso aí. Tô aqui ainda esperando as perguntas no último segundo. Obrigado pela presença aí. Tá, o Enzo falou um pouco mais sobre a remuneração do buy-side. Cara, eu não fiz pesquisa, né, hoje para saber. Eu te digo que no sell-side, Enzo, o range, o intervalo de remuneração é provavelmente muito maior do que no sell-side. Eu já falei, parâmetros que eu tenho recentes de banco gringo, eu falei com um amigo, enfim, que trabalhava num banco gringo aí do Stop há um tempo atrás, antes de fazer até uma live que eu fiz no ano passado, e assim, o número usual, e aí o cara falou em dólar, né, mas não sei se com esse dólar mudou um pouco, mas o sell-side ele ganha entre 100 mil dólares, que dá hoje, né, mais de 500 mil reais. Obviamente que isso daí você tem um imposto de, se for CLT e no sell-side se é CLT, não vai ter PJ no sell-side, no buy-side tem de tudo, mas o cara vai ganhar 100 mil dólares, vai pagar 27,5% de imposto, mas é uma grana, né? E aí você ter um head de research, o cara pode ganhar $1 milhão, entendeu? É muita grana, né? 5 milhões de reais hoje. 5 milhões de surreais, né? Que a nossa moeda aí tá cada vez mais emburacando, né? Mas enfim. Então, assim, é uma remuneração do sell side. Agora do buy side, que é o que você perguntou,
ela varia muito mais. Você pode ter um lugar aí que o cara vai ter a cara de pau de ser uma gestora pequena, que nem existe ainda, que tem 50 milhões sob gestão, não paga nem a conta de luz direito, e aí esse cara ele vai te contar que ele daqui a 2 anos vai te dar uma participação de 1%, se você for bem, enquanto isso ele vai te pagar um salário de 5 mil reais e te dar um ticket de restaurante. Aí cada um engole o que quer, entendeu? Mas assim, eu acho que eu já falei isso, a remuneração. Voltando, e aí isso daí é no low end, né? Na faixa de baixo. Um pagamento mais decente para um analista pleno no buy side, num buy side decente, né? Porque ele precisa ter tamanho para poder te pagar, não pode ser um lugar muito pequeno. E tamanho quer dizer AUM, Assets Under Management, né? Eu não sei, peraí, deixa eu ver teu nome, cara, desculpa. Renan, eu não sei te falar, cara. Eu não sei te falar, mas assim, buy side de bancão não deveria ser muito pior do que sell side, né? Se for no buy side do Itaú, um analista pleno aí deveria ganhar 500 pau por ano, entendeu? De total comp pelo menos. 500 mil reais por ano. Aí você fala, nossa, quase 40 mil por mês, é isso aí, entendeu? Só que é o total comp. Seu salário não vai ser 40 mil por mês, seu salário talvez seja 20, 15, 20, 10, 15, 20. E o grosso, a diferença na verdade, né? Se for 20 vezes 13 salários dá 260, isso? Aí você vai ganhar mais de bônus 240, só que esse 240 é bônus, então ele pode ser 0. Entendeu? Mas eu acho um chute razoável aqui do meu lado. Buy side de bancão. Mas voltando, então assim, você tá numa gestora independente grande, boa, grande porrada que você vai dar é você virar sócio, se tiver equity. Só que no Brasil, e não é só em mercado financeiro que fazem isso, eu não sei também se é só no Brasil, o cara adora contar a lorota que ele é o novo BTG e que você vai ter o privilégio de ter 1% da gestora dele. E se você tá entrando numa empresa pequena, ou o cara te paga bem, se você é uma mão de obra que ele tem o mínimo de respeito, e ele, porque se o cara ele quer te enganar e quer te pagar muito mal na largada e você é bom, não é que ele tá tentando te enganar, ele tá demonstrando que ele não acredita no negócio dele a ponto de querer investir em alguém bom, ou ele te acha um cara que não é bom, e aí fazer o quê, né? Então assim, você deveria, prioridade é você tentar ser um bom profissional, né? Que aí você fica menos vendido aí e não vai ficar dependendo de proposta desse tipo de aventureiro, entendeu? Então, assim, um buy side grande, cara, o bônus é... se for um time pequeno, numa gestora que tem 10 bi, você pode ganhar uma puta de uma porrada, você pode dar, né? Pode ganhar 5 milhões no ano, entendeu? Não tem limite, depende da performance que você tiver. E o tamanho do... Qual que é? Quanto você tem de assets under management? Se tiver 10 bi, você pode até pagar um escritório caro, não sei o que a taxa de administração vai pagar. E aí você tem a performance, você dá uma performance boa no ano, porque quem manda é o dono, né? O dono, a portfólio é a patotinha de cima ali. Só que eu acho que você tem pessoas mais generosas que quer realmente formar um time bom e perene, e você tem o malandrão ali que quer ficar com tudo pra ele, o rouba-monte, né? E assim, então eu acho que a coisa mais importante é não só saber a remuneração, mas realmente entender e questionar sobre a política de remuneração variável, se tem alguma coisa clara para distribuir o bolo, entendeu? Se tem lugares que são bem claros, assim, ó. Eu trabalhei numa gestora que tinha uma métrica que ela de alguma maneira capturava qual que foi a performance do business todo, todos os fundos que tem aqui, macro e equity e outras áreas de negócios. Aí você tem um desempenho da área e você tem outro fator ponderador do teu desempenho pessoal. E era um pouco claro. Então, assim, o cara que ele fala o veja bem, depois a gente conversa, eu não gosto disso hoje. Hoje em dia, se eu for fazer negócio com uma pessoa, hoje eu não tenho, não, eu tô fazendo meu negócio sozinho, meu negócio é meu, mas assim, se eu fosse ter qualquer tipo de relação, eu acho um mau sinal. Isso é uma coisa que eu tô falando para vocês que serve pro emprego, mas serve para se você for ter um sócio, cara. Eu não gosto de pessoas que querem conversar e ficar trabalhando juntas por muito tempo sem deixar as coisas claras.
que depois dá problema. Então, assim, você tem que ser claro na largada. Não tenham vergonha. Façam perguntas inteligentes e estudem o negócio, mas não tenham vergonha de fazer as perguntas claras sobre a remuneração. E, pelo amor de Deus, não vai perguntar se o cara dá ticket restaurante ou se ele, ou quantas horas você vai ter que trabalhar. Porque no mercado financeiro, ticket restaurante estou brincando, né? Porque almoçar na Faria Lima é bom você ter uma ajuda. Mas assim, tem que ser ambicioso, tem que estar de olho no dinheiro de verdade, né? Não se o cara vai, se você vai ter que trabalhar pouco ou muito, tá? Você vai para um lugar medíocre, se você está preocupado, vai falar, eu quero trabalhar 6 horas por dia, então não vai trabalhar com isso, entendeu? Assim, de verdade, é a realidade, tá? 3 minutos, vai, para dar 1 hora. Quem vai me ajudar com as perguntas? Ficou claro aí, Renan? Cara, ter hedge no portfólio, aí complicou, hein? Fala mais aí, eu acho que... Será que você pronuncia, você spell, você digitou correto? Ah, já sei o que você está falando, desculpa, cara. Ter hedge no portfólio... perdão, Jorge, o Enzo, eu vou escrever uma coisa aqui, tá? É isso. É o que o... peraí. É o que o Renan respondeu aqui. Enzo, hedge é H-E-D-G, igual o Renan escreveu. E o que quer dizer hedge? Hedge é proteção, o linguajar. É isso. Hedge no portfólio, por exemplo, se de alguma maneira você está fazendo um long and short neutro, você já está fazendo um hedge. Por quê? Porque se eu compro Soma e vendo Renner, é uma maneira de descrever, tá? Eu estou neutralizando mais ou menos o meu risco de bolsa. Não importa se a bolsa vai cair, importa o que vai acontecer no relativo, se a distância entre Renner e Soma vai aumentar ou diminuir. Isso de alguma forma é um hedge, que eu estou hedgeado do risco de bolsa. Eu estou tomando um risco do valor relativo entre as duas coisas. E aí o exemplo mais clássico de hedge é um derivativo para você... Para um plantador de café, ele vai vender café futuro na BMF. Ele está fazendo um hedge, porque na B3 hoje. Tá? Ele tem uma produção de café que ele sabe que ele vai ter o ano que vem, tá lá. Ele tem uma colheita para fazer no futuro. E ele sabe que provavelmente ele vai vender ali, sei lá, 30 milhões de reais de sacas de café. Ele vai na bolsa de mercadorias e futuro. Se ele achar que hoje o preço do café tá bom, ele vende futuro. Ele travou o preço dele. Então, se o ano que vem o café desabar e tiver valendo essa venda de 30 milhões de reais, se fosse valer 10 milhões de reais, ele não vai ter esse problema, porque o preço do café dele vai cair, mas o contrato derivativo vai subir. Ele fez uma proteção, ele travou, ele neutralizou a exposição dele a um risco, entendeu? E quando você faz um long and short, e eu vendo um contrato de índice Bovespa e compro as ações, eu estou neutralizado, eu estou sem risco, eu estou com um hedge, entendeu? Aí uma empresa aérea faz hedge para o petróleo, ela tem despesa de petróleo, aí ela vende petróleo, ela compra petróleo, contratos futuros de petróleo para se o custo dela aumentar, ela ganhar também no lado do hedge. Então assim, hedge, a tradução é proteção e tem sim a ver com long and short de alguma maneira. Ou não, né? Eu sou um fundo long bias. E aí eu estou comprado, eu só estou com posições compradas em ações, e aí eu monto uma posição em opção de que se o mercado cair, as minhas ações que eu estou em posições compradas vão cair, mas o valor da minha opção vai subir e eu estou de alguma maneira protegendo. Isso é um hedge também. Renan, sim, com certeza, né? Isso daí a maneira mais utilizada é DCF. Para alguns setores vale menos, porque é muito difícil você prever o futuro, então esse valor é mais difícil. Outras, como o setor elétrico eu já cobri, é só o que se faz, né? Assim, basicamente, inclusive o programa de formação que eu estou fazendo quase todo o aprendizado é em torno de você aprender a construir um modelo para fazer um DCF correto. Eu nunca cobri setor de siderurgia, né, que, enfim, você está chamando de metalurgia, mas o usual é siderurgia e mineração.
Eu nunca cobri esse setor, mas assim, por exemplo, mineração, você tem que considerar o preço do minério de ferro, uma das variáveis mais importantes para a Vale. E aí você tem lá o preço internacional do minério de ferro, uma curva de projeção de preço. A questão nesse setor é super importante, a capacidade, né, das plantas ao redor do mundo. A China é um driver importante, cada empresa se projeta de um jeito, mas as empresas, o DCF ele é feito através dos demonstrativos financeiros, e aí você pega uma linha, a linha de receita, que é a linha onde entra a grana na empresa. Você modela com nível de detalhe, de acordo com a abertura da informação que a empresa dá, de acordo com quantos e de acordo com o business model, com o modelo de negócio da empresa, entendeu? Mas pô, usa só DCF, né? O DCF e múltiplo. Padrão, casa de análise é DCF, aliás, uma boa casa de análise, né? Porque DCF ele mostra o valor, você calcula, embora de uma maneira imperfeita, porque você não vai acertar o futuro, mas você faz um exercício honesto de tentar descobrir, de tentar imaginar qual vai ser o futuro, tentar acertar, e quando você está fazendo esse exercício, você está descobrindo quais são as variáveis de fato que impactam ali o teu modelo e quais mais impactam o valor da ação que você está calculando. A partir daí, você deveria direcionar o seu esforço de research para conseguir alocar a maior parte do teu tempo onde são as coisas mais importantes, né? O que mais, turma? Já que tem gente aqui, vocês querem falar alguma coisa, né? Então, Renan, não existe essa resposta, porque depende do business, entendeu? Você pode... Qual que é o ponto? O que determina quanto tempo você projeta? Vou dar 2 exemplos. Uma empresa de concessões rodoviárias, a CCR. Quando eu estou modelando, ela tem várias estradas, e eu modelo todas as estradas, se eu estiver modelando. Mas, por exemplo, a Via Dutra. A Via Dutra é uma concessão que tem um prazo para acabar. Se esse prazo fosse até 2050, eu ia modelar até 2050. Eu ia modelar 30 anos. Assim, falei besteira, 26 anos, mas enfim. Se é uma empresa que já está estável e o resultado dela é muito estável e ela já entrou numa toada normalizada, crescendo todo ano no mesmo ritmo e já com o nível de retorno sobre o capital, para simplificar aqui, de lucratividade, né, de retorno sobre o investimento estabilizada, eu posso modelar 5 anos e o resto eu vou perpetuar, fazer o tal da perpetuidade. Você tem empresas que eu modelo por 10 anos, né? Então assim, varia. Isso tem a ver com o nível de maturidade da empresa, porque enquanto a empresa está mudando muito, ela cresce muito, aí vai diminuindo o crescimento, ou ela tem variabilidade no nível de retorno do ROIC, né, que é o Return on Invested Capital, você modela até ter uma normalização na taxa de crescimento e no ROIC. E aí a partir daí você faz o que a gente chama de perpetuidade. Você assume que aquele fluxo de caixa vai continuar crescendo numa taxa de retorno constante e num crescimento constante. Então varia. Entendeu? Mas então é isso, turma. Obrigado aí pela audiência. Eu não sei se tem alguém novo aqui que nunca viu, valeu. Renan, se tem gente que nunca participou aqui, eu tenho feito essas lives toda quinta-feira, cada hora com um assunto relacionado à profissão. E é isso. Quinta que vem a gente tá aí de novo, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Valeu.